Muito bem. Então vamos, nesse momento, nos unir em pensamento e em coração. Primeiro, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade de podermos nos reunir em nome de Jesus para estudar, não é? Um pouco mais sobre essa doutrina que tanto nos esclarece. E como a gente sempre faz, vamos aproveitar e fazer uma prece, uma vibração por todos aqueles irmãos que mais necessitam. Aqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm o que vestir, que não têm onde morar, não é? Os irmãos que passam frio nesses dias gelados, né? Morando nas ruas. Vamos orar e vibrar por todos aqueles doentes, internados em hospitais, em clínicas, convalescentes em suas casas. Vamos orar também por aqueles irmãos em zonas de conflito. Que Deus os abençoe sempre. E assim, com o coração tranquilo e sereno, nós vamos ofertar a nossa prece a esses irmãos que são tão necessitados. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações, livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória, e que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. E que assim seja. Muito bem, gente. Então, para a gente dar uma relembradinha, né, nós estamos estudando o livro Espírito de Verdade. Nós estamos no item 4, que é um texto de Emmanuel que fala sobre simpatia e bondade, não é? E esse item, não é? Lembrando que todo livro Espírito de Verdade, ele se remete a um item do Evangelho, não é? Ele é um texto normalmente mais curto que trata de um capítulo do Evangelho. E aqui na nossa metodologia, o que a gente faz? A gente lê o texto, conversa sobre ele e depois vai no Evangelho, não é? Então, a gente está estudando agora, nesse momento, o capítulo 9 do Evangelho, né, que é a base desse texto de Emmanuel, que se chama Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, não é? E hoje a gente vai começar, a gente parou no item 6, que se chama Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. Não é? Então, gente, o texto do Emmanuel se chama Simpatia e Bondade, e aqui a gente vai falar de afabilidade e da doçura. Interessante esse item, porque esse item, na verdade, ele é muito mais um alerta, não é, do que efetivamente uma conversa sobre a afabilidade e a doçura. Então, eu queria saber quem está com vontade de me ajudar hoje, que pode me ajudar, para que a gente leia o item, não é? E depois a gente converse sobre ele. Posso ler, Ô, Alexandre. Nilson.
Então vamos lá, você vai ser a nossa leitora Entoada de votos, é, pode ser. oficial, é? Tá bom. Então, é instruções dos espíritos, né, que nós estamos. Item Isso. 6. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo pode dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas, que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuda-se em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures. Não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências. Pelas aparências, não pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Pois é, pois é. Esse texto é, na verdade, um alerta, né, para todos nós, não é? Eu, quando comecei a ler para me preparar para a nossa conversa, eu estava esperando alguma coisa diferente, viu? E, e é muito interessante, não é? Porque aqui alguns pontos fundamentais são apontados, não é? Primeiro, não é a questão de que quando a gente pratica, não é, o bem, né, esse negócio da transformação moral, e a gente vem conversando há muito tempo, né? Fundamentalmente, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser interior, não é mesmo? Então, a afabilidade, a doçura, que ele diz, né, que no fundo é a benevolência, não é que a gente ser bom, não é? A gente ser educado, não é? A gente é afável, carinhoso, bonzinho, não é? Assim, essas questões são questões fundamentais, não é? E que a gente precisa desenvolver de uma forma sincera. Isso quer dizer que nosso comportamento deve ser o mesmo sempre, independente onde estivermos, não é? E o alerta que Lázaro nos faz aqui é porque o que acontece ainda, e o que a gente encontra em grande parte da humanidade, são aquelas pessoas que transparecem essas qualidades, mas que ainda, não é, estão em processo de entendimento, de aprendizado, como eu gosto de dizer.
não é? Então, essas pessoas, apesar delas aparentarem, não é, esse tipo de comportamento, verdadeiramente, elas têm pensamentos diferentes e agem de formas diferentes, dependendo do ambiente que elas estão. Então, aquele dá o exemplo daquele que é afável quando conversa com você, mas que quando ele, né, não está com você, ele é uma pessoa que te critica, não é? Aquele usa palavras mais fortes, eu prefiro usar palavras mais suaves, não é? Aquele que é afável, né, num ambiente onde ele não conhece o ambiente, não conhece, né, ou de alguma forma, né, ele tem, são pessoas, não é, que têm, né, um poder maior, né, ou tão, né, assim, em uma situação diferente, ele age com habilidade quando surda. Agora, quando ele vai para o ambiente doméstico, quando ele vai para um ambiente de trabalho, onde ele tem subordinados, ele age de uma forma diferente, não é? Muitas vezes age de forma ríspida, de forma dura, de forma autoritária, não é? Isso, obviamente, é natural do meu ponto de vista. Por quê? Porque a humanidade, como um todo, né, quando a gente olha a grande massa de seres encarnados, ainda são seres que estão tentando, né, se desvencilhar das questões do orgulho, não é? E, e são questões que são fundamentais, não é? Então, o alerta, né, aqui que Lázaro nos faz, é assim que eu gosto de ver esse texto, não é que, olha, para que a gente entenda que, quando a gente fala de afabilidade, de doçura, de beneficência, não é que a gente entenda, não é que isso tem que ser verdadeiro nosso, e que o nosso comportamento, um dia, se Deus nos permitir, vai ser assim em todos os ambientes em que a gente estiver. Não é que a gente vai ser capaz de efetivamente se transformar. E é claro, sempre um alerta, né? O Espiritismo nos alerta muito, né? Jesus nos alertou, né? Que eu não me lembro exatamente a frase de devemos ser brandos como as pombas e, né, atentos como as serpentes. Eu não me lembro exatamente a frase, mas que fique o alerta, não é que a gente não se deixe impressionar, não é por aqueles que têm uma atitude assim, não é porque a gente na verdade não sabe, não é como é que é o comportamento, né, dessa pessoa na intimidade, não é? Eu prefiro sempre pensar, né, que todo mundo é bom, até que se prove o contrário. Para mim funciona que é como aquela coisa da presunção da inocência. Todo mundo é inocente, até que se prove o contrário, não é? Então eu prefiro achar que todo mundo é bom, aquele que age pelo menos comigo com afabilidade, com doçura, né, com beneficência. Eu gosto de imaginar que a pessoa é assim. Isso é uma forma de ver, não é? Pessoas dizem que fazendo isso, não é? E a gente tem a chance de se desapontar, não é? Ou passar por alguma, né, questão mais difícil, mas não tem problema. Eu prefiro pensar assim, do que ser o eterno desconfiado, não é mesmo? Eu prefiro pensar assim, não é? Claro, a gente tem que sempre estar alerta, não é? Para que a gente não seja vítima, né, de qualquer situação ou de qualquer circunstância. Mas fica aqui o alerta, e o alerta é esse, para que a gente preste atenção no nosso orgulho, para que a gente preste atenção no nosso dia a dia. Não é? Eu gosto de dar um exemplo que é assim: chegou no centro espírita e Jesus nos abençoe, somos calmos, tranquilos, equilibrados. Sai do centro espírita, vira a esquina, o cara fecha o carro, vira uma loucura. Não é? Vira uma loucura. Então é fácil ser bonzinho, não é? Dentro do centro espírita.
E aí, como é que eu faço quando eu estou num ambiente, né, do meu dia a dia? Como é que eu reajo com essas coisas no meu dia a dia? Não é como é que eu reajo quando eu sou vítima de um ato de violência, por exemplo. Todo mundo aqui sabe que eu fui assaltado, que foi terrível, né, gente? Roubaram minha moto, foi terrível, não é? Uma das minhas grandes alegrias é que eu consegui manter minha calma e minha serenidade, independente do que aconteceu. Foi muito difícil, foi muito violento. Não é? Nunca mais eu vou andar de moto. Eu não sabia, não, Alexandre. Ah, é? Então, menina, agora no começo do ano eu tava indo pra. Eu sempre gostei de moto, eu e o Faustinho somos motociclistas de coração. Sempre gostei muito, eu tinha uma moto grande, eu tava indo para Campinas numa quarta-feira, porque na quinta eu tenho trabalho, fim do dia. E aí eu fui abordado, fui. Então foi assim, foi terrível. É, mas tá tudo bem, deu tudo certo, né? Você ficou calmo, então. Nossa, porque eu não sei a Então, minha reação. pois é, uma das minhas grandes alegrias quando passou, né, o evento, tudo isso, que eu parei para pensar, foi o seguinte: eu consegui não ter maus pensamentos, né, porque a gente tem, né, a gente sente, né, algumas pessoas sentem raiva, algumas pessoas explodem. É É, óbvio que eu fiquei muito tenso, óbvio, mas eu consegui manter minha calma, minha serenidade, e eu achei isso uma coisa muito legal, sabe? Eu fiquei muito feliz, não é? Porque aqui o alerta que Lázaro nos faz é exatamente esse, né? Não adianta eu ser calmo e tranquilo num ambiente onde tudo está, né, ao meu gosto, não é uhum, verdade? isso Não é? aí. Se eu tô assim, estamos sentados eu e você, Nilza, você concorda comigo com tudo que eu falo, não é? A gente está sentado no restaurante, aí eu escolho a sua comida, entendeu? Você tá acha lindo porque é aquilo mesmo que você ia comer, né? Né? Aí Então é assim, facinho, né, Alexandre? então, e aí é uma coisa. Agora imagina o seguinte, estamos eu e você não concorda com as coisas que eu estou falando e está É, discutindo comigo, porque você tem uma opinião diferente, não é? Eu falo para você comer um negócio, você fala que você não quer, que você não gosta, que você vai comer o outro, e eu começo a ficar irritado. Bom, primeiro que eu não devia estar me metendo nas suas coisas, né? Segundo, que eu devia entender aquilo que você está me dizendo, que você não concorda, não é? é. Então, que a gente preste atenção nessas coisas, porque aí é que a gente começa, de certa forma, a fazer a nossa bendita transformação interior, Sim, não é? verdade. É num ambiente de opiniões diferentes, não é? Eu sempre achei que, né, inclusive no trabalho, eu gostava muito, né? Eu gostava das pessoas que me provocavam, não é? Porque aqueles que te provocam são aqueles que fazem com que você reflita sobre as coisas e que você aprenda sobre as coisas e veja as coisas por um outro ângulo, de uma outra forma. Não existe na vida, do meu ponto de vista, uma verdade absoluta, porque Isso, cada um de nós tem experiências diferentes, cada um de nós viveu coisas diferentes, cada um de nós carrega uma bagagem completamente diferente e vai olhar os fatos de uma forma diferente, não é? exatamente. Isso é super natural, não é? Então, aqui o alerta é exatamente esse, não é? Para que a gente comece a entender essas coisas, para que a gente consiga, de alguma maneira, lidar com esse nosso bendito orgulho, com essa bendita coisa que a gente acha que a gente sempre tem razão. Emmanuel disse já, né? Qual que é o maior mal da humanidade do século? É o orgulho, não é? Então, quando a gente fala de afabilidade e a gente fala de doçura, a gente fala de afabilidade e doçura sempre. Beneficência sempre. Entendimento sempre. Tá bem? Eu queria que alguém me ajudasse e complementasse o que eu disse, mas isso era o que eu tinha para dividir com vocês nesse item.
Ninguém? Olha, Alexandre, de doçura eu só entendo de doce. É, Mas você sabe que na reunião de segunda-feira que a gente faz antes de visitar os, os nossos atendidos, né? A Silvia fala que são os nossos tutelados, né? A gente estava conversando, tínhamos lido lá um livro que a gente estuda a respeito disso, né? E a leitura do Evangelho também, quando a gente faz na abertura dessa reunião, é uma reunião simples, que a gente conversa sobre os da última vez que a gente visitou os tutelados, né, os que a gente ajuda lá com passe, com esses. Então, comenta, olha, como é que estava a pessoa? Estava bem, não estava? E estava gripado, estava alegre, estava triste, estava feliz. Então, a gente faz um levantamento para ir acompanhando, né? E é feito uma anotação disso, né? Quem faz é a Roberta. Ela faz uma anotação de tudo que a gente comenta. E tem um livro que a gente está estudando, que eu não lembro agora qual que é, mas estava falando a respeito disso que você comentou com a Nilce agora. Porque a gente fala as coisas que a gente acha que é correto, né? Então, você falou, quando todo mundo concorda comigo, tudo é uma beleza. E é. Por isso que a gente, no trânsito, é uma das escolas mais. É uma das lições que a gente tem que ficar mais atento. Porque ali, ninguém concorda com você. E no trânsito, cada um tem as suas ideias, tem as suas necessidades, tem as suas vontades, tem uns que quer correr, tem uns que quer passar na frente, tem aqueles que querem levar vantagem, né? Então, mas até aí, tudo bem. Porque ele sai correndo, passa na frente, te fecha, vai embora, você se controla e não está nem aí. Mas e quando você está conversando com alguém e você fala alguma coisa que a pessoa não concorda? Como é que fica? E às vezes a gente insiste nisso e fica mal. Eu tenho. É, você estava falando isso, eu recordei várias vezes que eu fiquei bravo com meu pai, que eu discuti com ele, porque ele tinha algumas coisas assim que me deixava chateado, mas algumas atitudes com minha mãe que eram atitudes dele, né? Não tinha como ele mudar. E eu ficava irritado com isso. Então, uma vez ele estava lá, ele falou algumas coisas para ela, eu estava na porta da cozinha, eu virei, mas soltei os cachorros em cima dele. E aí, depois, quando eu estava cuidando dele, fui tentando pedir perdão, tentando, né? Mas é uma coisa que, como é que eu vou dizer? Uma vez feito, você não tem como voltar atrás e refazer. Que você pode, dali para frente, tentar se modificar, né? Tentar não fazer de novo. E aí vai depender do quê? Daquela pessoa que você falou, que você
não concordou com você e aí a gente entra em atrito, né? Levanta a voz, aí um começa a falar mais alto que o outro. Bom, enfim, acabou a discussão, foi embora, foi embora. Tá, você vai e você se tranquiliza. Não, eu tô certo, acabou. Esquece e passa. Mas e a outra pessoa? Se ela não conseguir entender e não te perdoar, ela vai ficar fazendo o quê? Isso é uma coisa que a gente viu também no curso de capelania, que nós fizemos agora, foi até o mês de maio agora. Né? Então, tem certas horas que ficar calado é a melhor coisa que você tem para fazer. E aí eu lembrei do nosso lar, né, quando o Lízia está com o André no, no Aerobus lá, e aquela senhora chega e conversa com ele, e aí depois que ela sai, ele erra o nome do marido dela, acho que 2 ou 3 vezes. E aí, a hora que ela sai, que ela vai embora, o Lízias fala assim para ele, André, nesses casos, a melhor coisa que você faz é ficar quieto, É, e ficar em silêncio. E porque é uma coisa, Alexandre, que a gente não tem o hábito de fazer. É o hábito, às vezes, de retrucar ou de querer colocar aquilo que para a gente é verdade. Eu comecei a ver alguma coisa desse tipo depois que eu comecei a ter problema com o ouvido. Que às vezes as pessoas falam as coisas e eu entendo outra. E isso começou ainda há uns 10, 12, mais, 2025, 2015, já não estava mais, 2012, em torno de 2008, 2009, mais ou menos, quando eu estava lá no prédio, lá na loja, tinha manutenção, a Amanda, a gente conversava bastante, ela ia lá e ela falava as coisas, de repente eu olhava assim para ela, ela falava assim para mim, não foi isso que eu falei, porque ela sabia que eu tinha entendido errado. E foi daí que eu comecei a prestar atenção. Então, a gente usa muito esse termo, né? Cuidado com o que você fala, com o que vai chegar no ouvido do outro. Você já deve ter ouvido isso. Né? O que vai chegar no ouvido do outro é uma coisa, mas o que você vai ouvir é outra. Então, eu não posso dizer que o que eu falei chegou de uma outra forma no ouvido do outro. Mas eu sei que o que o outro falou, eu posso entender errado. Então, eu não tenho direito de dizer, olha, fulano falou isso. Não. Porque é aí que a gente começa com a afabilidade e doçura. É saber que nós não somos donos da verdade, por mais certo que nós estejamos. Porque dependendo da situação, a gente não sabe o que a outra pessoa passou. Quais são os sofrimentos que ela teve na vida. Porque a alegria, ela causa poucas lembranças, mas o sofrimento, ele causa lembranças muito fortes e que ficam cravados na gente. Faz um exercício simples. Pega um relógio, marca lá 1 minuto e vê quantas coisas boas você consegue escrever em 1 minuto e quantas coisas ruins você consegue escrever em 1 minuto. Se você tiver mais coisas boas para escrever,
Beleza. Se você, em 1 minuto, conseguir escrever um monte de coisa ruim que você fez, for maior do que as coisas boas, toma cuidado. Né? O Chico tinha uma doçura inexplicável, que era o Divaldo também. Só que o Divaldo é um pouco diferente. Mas o Chico não. O Chico, ele tinha... Até hoje, se você olhar os poucos filmes que tem dele, as poucas vezes que ele falou na televisão, você vê que ele tem... E as pessoas que contam histórias do Chico, né, dá para perceber que nessas histórias ele tem uma coisa muito singela. Faustinho, o, o Chico, eu estou só para falar sobre gostosura. O Arnaldo Rocha chamava o Chico de gostosura. É, Era o nome que ele dava para o Chico. Fala gostosura. eu lembro disso. Belezura. Não é gostosura? Não, era belezura. Era o marido da Nenê. Arnaldo Rocha. Oi? Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, chamava ele de belezura. Belezura. Eu entendi, acho que eu gravei gostosura. Belezura. E eu vi várias palestras dele, vários comentários do Arnaldo falando sobre isso. Mas, então, ele tinha esse carisma, né, que todo espírito elevado tem. Se você olhar para o rosto do Gandhi, você vai ver que é aquele rosto magrinho, mas ele tem uma coisa que o espírito traz junto com ele. E realmente, para a gente que está aqui, no mundo que a gente vive hoje, realmente é difícil. Né? E quando acontece o que aconteceu com o Alexandre, e você se pega numa situação dessa e depois você consegue refletir na resposta que você teve de si mesmo sobre aquilo, você fala, nossa, como é que eu consegui ficar calmo desse jeito? Né? Como é que eu consegui? Já é um grande progresso. Né? Já é um grande progresso. Então, eu vejo assim, a gente estava conversando segunda-feira, ontem, de manhã, né, e falando exatamente sobre isso, que quando a gente vai nas casas ouvir as pessoas, né, senta, normalmente chega, conversa um pouquinho, pergunta como está, como é que está indo, e tem muitas pessoas que respondem que você percebe que tem uma angústia ali dentro. E aí, como é que a gente faz? E quando a gente vê, sente essa angústia, a gente tenta ajudar. Ajudar de que forma? Uma palavra de bem-estar, uma palavra de carinho, um olhar, ou às vezes até um simples abraço. É, porque a gente não sabe o que aquela pessoa passou, independente do que seja. Então, na verdade, acaba sendo um treino para a gente. Né? Essas dificuldades que a gente passa na vida, por exemplo, o trânsito hoje é uma coisa que serve para você exercitar a paciência, a tolerância, a afabilidade e a doçura, porque, como o Haroldo cita lá, quando o cara fechou ele, que ele foi abrir o vidro, o filho dele falou assim, pai, você vai xingar? Né? Então, é uma coisa que, ali é uma hora que você está sozinho, né? Se você está sozinho dentro do carro e acontece uma coisa dessa, você já... E aí é um bom lugar para se praticar
a afabilidade e a doçura, não passar dos limites. É, é interessante, né, Faustinho? Porque a gente aprende com os outros, não é? A gente aprende muitas vezes, não é? Com os nossos próprios erros, não é? Importante, um dia a gente vai entender, não é? Que não existe verdade absoluta, não é? Que a verdade é algo que a certeza, né? Eu gosto muito dessa frase, eu estou certo, não é? Eu estou certo porque eu já vivi isso, eu estou certo porque eu já passei por isso, não é? Eu estou certo porque eu estudei esse tema. A verdade é que não existe o eu estou certo, não é? O que existe são aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vive e a forma com que a gente entende as coisas. Não é? Vou dar um exemplo para vocês muito corriqueiro, não é? Nós que somos pais, não é? O que nós tentamos fazer? A gente tenta, não é, de certa forma, proteger os nossos filhos e ensinar os nossos filhos, não é, dada a experiência que a gente teve na vida. Então a gente diz, não faça assim, não é? Seu pai fez assim, fez assado. Bom, mas e se esse meu filho vê as coisas de uma forma diferente, vive num mundo diferente, num ambiente diferente, e ele resolve fazer as coisas de uma outra forma? Ele está errado? Eu não estou falando de coisas, não é, que são certezas absolutas, né? Por exemplo, uso de droga, álcool. Eu não estou falando dessas coisas. Estou falando de coisas aonde há efetivamente, não é, perspectivas e opiniões diferentes sobre as coisas, não é? Silêncio, que o Faustinho disse, fundamental. Eu venho praticando esse exercício, né, tentando praticar esse exercício. Eu, eu tive uma história muito interessante na minha vida profissional, onde eu aprendi muito com isso. Eu tive um chefe que era ex-militar das Forças Armadas Americanas. Não é? Ele foi piloto de helicóptero no Afeganistão. Não é? Então, assim, na, quando eu trabalhei com essa pessoa por muitos anos, era uma questão de hierarquia, não é? Então, faça-se, não é? Por quê? Porque eu estou mandando, não é? Por quê? Porque eu sou o chefe, não é? Eu sou o cara mais importante aqui na companhia. Se eu falei que é para fazer assim, é para fazer assim. No começo eu me debatia muito, né? Queria conversar, queria expor minha opinião, queria fazer as coisas. Mas aí eu fui aprendendo que nada melhor do que o silêncio, né? E muitas horas, porque é um exercício, não é? De benevolência, é um exercício de entendimento, é um exercício de vou eu contra o meu orgulho, né? Sobre eu achar que eu saberia o que estava fazendo, não é? E também, porque para mim, eu acho que a gente também aprende muito com os maus exemplos, não é? Porque para mim aquilo era um mau exemplo, não é? Para mim, Alexandre, não era um exemplo que eu gostava. Por quê? Porque não é assim que eu vejo as coisas, o que é normal. Tinha gente que adorava, porque gostava que fosse que funcionasse assim. Então eu dizia, todos aqueles que trabalham para mim, como eu trabalhava para ele, vão ter a chance de expor as ideias, vão ter a chance de conversar. Por quê? Porque eu aprendi, né, com um exemplo que não me deixava contente, não é? Então, a vida é assim, a gente vai vivendo as coisas, vai vivendo as experiências, Fausto, como você disse. Vocês fazem uma reunião, vocês vão lá nos tutelados atenderem. Muitas vezes, hoje, você já sabe que é melhor você ficar em silêncio, não é? Do que você, muitas vezes, emitir sua opinião ou algo, porque você não sabe nem como a pessoa vai entender essas coisas, não é verdade?
não é? Então isso tudo faz parte da afabilidade, faz parte da doçura. Essa coisa de entender efetivamente, não é? E de tentar fazer as coisas da melhor forma que a gente pode, não é? É o seguinte, eu faz muito tempo que eu não brigo no trânsito. Por quê? Porque eu também brigava no trânsito. E eu decidi que eu não ia mais brigar no trânsito. Então agora é o seguinte, eu saio com 1 hora de antecedência, porque eu moro numa cidade que é uma loucura o trânsito. Então, como eu me encontrei uma forma de andar por São Paulo tranquilo no trânsito, saindo com 1 hora de antecedência. E aí eu posso ir tranquilo para o meu compromisso. Ah, você vai chegar 1 hora mais cedo. Não tem problema, eu prefiro chegar 1 hora mais cedo, tomar um café, né? Levo um livro comigo, se eu cheguei 1 hora mais cedo, eu fico sentado ali na recepção lendo o livro até. Porque senão eu ia ficar brigando com todo mundo no trânsito, como eu já fiz. Então depende de nós, depende que a gente se esforce, não é? Depende que a gente faça, não é? Esse esforço pessoal, encontrando ferramentas que estão no nosso dia a dia, não é? Para que a gente consiga mudar o nosso comportamento, não é verdade? O que não pode é manter o comportamento, não é? O que Lázaro diz aqui é o seguinte: não adianta você ser uma casca, não é? Mas por dentro ter o mesmo comportamento, não é? Então, para que a gente entenda esse conceito, não é? Para que a gente entenda que isso tem que ser interno, a gente tem que acreditar nisso e tudo na vida a gente precisa se esforçar. Tudo na vida para que a gente consiga atingir, não é, os melhores resultados, nós precisamos tentar, né? Eu li uma reportagem ontem que eu achei muito interessante. Tem um senhor no Japão de 99 anos. Ele abriu um restaurantezinho de sushi numa estação de metrô há 70 anos, não é? Ele tem 10 lugares no restaurantezinho, não é? Ah, o restaurante é tão bom que o Barack Obama foi comer lá. O restaurante não tem estrela Michelin porque o pessoal da revista ah, não consegue fazer reserva para ir lá. E ele só aceita as reservas. 10 pessoas de cada vez. E ele, numa entrevista, disse que fazem 70 anos que ele faz a mesma coisa na busca da perfeição, não é? Da excelência. Eu gostei muito dessa história, tá? Ele não tem internet, ele não tem Instagram, ele não tem Facebook, ele não faz propaganda do restaurantezinho dele, veio de uma família humilde, hoje tem uma vida bastante confortável com o restaurantezinho que ele construiu com persistência, com trabalho, tentativa e aprendizado. Não é repetição, não é? É assim quando a gente quer estudar, quando a gente está na escola, é assim quando a gente, por exemplo, vai aprender música, não é? A gente só consegue tocar uma música bem quando a gente toca ela tantas vezes, que ela sai de forma natural. E mesmo assim, ela vai sair cada vez de uma forma diferente, não é? E essa bendita transformação moral, não é? Essa coisa de desenvolver essas qualidades passa necessariamente, do meu ponto de vista, por esse esforço, não é? Por essa coisa de todo dia eu tentar, todo dia eu me esforçar. Quando eu estiver no trânsito, eu levar uma fechada, eu vou falar alguma coisa, eu engulo, eu fico com a boca fechada. E assim vai, e assim vai. Até o dia que você não vai mais precisar engolir com a boca fechada, porque naturalmente você já vai ter entendido e já vai estar internalizado em você que qualquer tipo de reação dessa natureza você não deve ter.
não é? Então, é fundamental, né? A gente passa pelo orgulho, como explica Lázaro, não é? Como já disse Emmanuel, é o bendito orgulho, não é? A gente precisa trabalhar com isso. A gente precisa necessariamente ser afável, dócil, né? Praticar a nossa benevolência sempre, sempre, independente do ambiente que a gente tiver, né? Não vale ser amável e dócil com seu chefe no trabalho, chegar em casa, não é? Ser autoritário, ser indelicado com aqueles que fazem parte do seu núcleo familiar, não é? Não adianta, não ser, né? Estou dando alguns exemplos, mas você ser dócil e afável com seu chefe, autoritário, não é? Com aqueles que são seus subordinados, impaciente, intransigente, não é? Então que a gente preste atenção nessas coisas. O que Lázaro faz neste texto específico é muito mais um alerta, não é? Sobre as questões, não é? Que impedem que a gente caminhe com essas qualidades no aprendizado dessas qualidades do que efetivamente o benefício que essas qualidades nos dão. Isso está lá no texto do Emmanuel, né? Que Emmanuel nos conta, né? Lá no texto que a gente leu, lá no comecinho, não é? Diz Emmanuel que no momento em que eu consigo praticar essa afabilidade, não é? Essa doçura, o que acontece é que aqueles que estão ao meu redor vão conseguir praticar para comigo as mesmas coisas. E óbvio, como a gente já vem estudando, né? Ao longo dos anos aí, né, de muito tempo, né, a gente se coloca num plano vibratório, a gente se coloca em uma posição aonde a gente vai estar rodeado, né, daqueles que agem, pensam como nós, não é? Então, o que acontece é que eu vou estar, não é, em um, em um padrão vibratório aonde os irmãos que também são dóceis, que também são afáveis e que também são beneficentes vão conseguir estar perto de mim, não é? A gente estudou tanto isso, né? Lá no livro Pensamento e Vida, principalmente, não é? A gente falou sobre os reflexos dos pensamentos, não é? Imagina o que acontece comigo, não é? No momento em que eu tenho uma explosão de raiva por qualquer razão, em qualquer ambiente. E aí a gente pode falar do trânsito, a gente pode falar do nosso ambiente doméstico, do nosso ambiente familiar, não é? O que que acontece com o meu campo vibratório, não é? O que que acontece, né? Vamos pensar no que acontece conosco, não é? Eu me coloco num campo vibratório, não é? A gente diz mais baixo, mais denso, onde aqueles irmãos que comungam com esses comportamentos vão se aproximar de nós, não é? E isso sem contar que o ambiente aonde eu estiver, obviamente, também vai sentir essas coisas. Seja meu ambiente de trabalho, seja meu ambiente doméstico, seja meu ambiente de amigos, minha roda de amigos, não é? Então, que a gente sempre se lembre dessas coisas, que a gente se lembre desse alerta, tá bem? Eu falei demais, é um tema que eu gosto muito, eu peço desculpa a vocês. A gente só tem mais 3, 4 minutinhos. Gente, se alguém quiser complementar alguma coisa, por favor. Ninguém? Então tá bem. Tá todo mundo em pressa, então, né?
Então a gente vamos encerrar por aqui, né? Vamos deixar para começar o próximo item na próxima semana, que se chama paciência. Né? Tá aí um outro tema para que a gente possa, não é, ir compondo, não é, essa coisa da afabilidade, da doçura, desse comportamento, da bondade, como diz, né, Emmanuel. A gente vai conversar sobre paciência, tá bem? Eu vou pedir, por favor, para a Nilza. Nilza, você faz a prece de encerramento hoje para nós e de início dos próximos estudos? Faço sim, mas Obrigada, eu Nilza. cliquei no lugar errado aqui. Então, depois de toda essa aula que a gente teve do Evangelho, né? O livro do Espírito da Verdade, que é sempre uma grande reflexão nas nossas vidas sobre nosso tempo que nós estamos aqui na Terra, aprendizado de trabalho, aprendizado no trabalho, no lar, nas atividades do dia a dia, no trânsito. A gente vai treinando, como disse Faustinho, vamos treinando e perseverando. E com o coração cheio de gratidão, levamos todos nós aqui, estamos estudando, levamos nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a Cristo Jesus, nosso irmão, amigo de todas as horas, que possa enviar a todos os amigos e irmãos necessitados o melhor das nossas vibrações, que eles possam ser beneficiados com todo esse amparo que nós temos, proteção, e aqueles que estão ao nosso redor estudando também possam ter um entendimento disso tudo. E assim também pedimos e agradecemos aos nossos amigos que se dispõem a nos colocar as lições do dia a dia, pedimos proteção, amparo, ao próximo estudo que o Eduardo vai nos conduzir. E então, pedimos com a oração de Jesus o prosseguimento desse estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, os nossos erros, nossos tropeços, e nos leva, assim, a perdoar sempre, e não deixar nós cairmos em tentação, e livra sempre do mal, que assim seja. E que assim seja.